Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História, contando com a presença do Natan, nosso intérprete, para dar sequência nos nossos conteúdos, nossos estudos do Brasil pós-redemocratização, né? Então, os nossos objetivos é compreender aí a consolidação da democracia no Brasil, esse processo que vai ser construído pós a queda do regime militar em 85, analisar a conjuntura política e econômica do Brasil durante o segundo governo do ex-presidente Lula e identificar aí os fatores políticos, econômicos e sociais do governo Lula e da sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Então, retomando, né, depois de ter disputado 3 eleições presidenciais, Lula se elege presidente do Brasil nas eleições de 2002, para o mandato iniciado em 2003, e é reeleito presidente do Brasil em 2006, cumprindo assim 2 mandatos na presidência do Brasil, né? Manteve, em grande parte, a política econômica do Fernando Henrique Cardoso, seu antecessor, né, nesse combate à inflação e na estabilidade da economia. Vai introduzir as políticas públicas e vai ampliar essas políticas públicas de combate à pobreza e à miserabilidade, como, por exemplo, o programa Fome Zero, e a gente tem no primeiro governo do ex-presidente Lula o escândalo do mensalão, né, a compra de votos dos deputados para que votassem projetos de interesse da base do governo. Tranquilo? Na aula de hoje, né, a gente vai então aí estudar o segundo mandato do presidente Lula, de 2007 a 2010, a política econômica do governo, que a gente já comentou, né, a sequência, a continuidade dessa política que vinha sendo exercida no Brasil na década de 90, a implantação de políticas sociais no Brasil e de geração de renda, a eleição da Dilma Rousseff, primeira mulher a chegar à presidência do Brasil, e o Brasil no início do século XXI. Então são aí os nossos temas da aula de hoje, né? Aqui a gente tem a posse do Lula no ano de 2007, né? Então no seu segundo mandato, a posse do Lula acontecendo, então aí esse líder sindical, depois aí de ter disputado algumas eleições, ganha a eleição em 2002 e vence novamente a eleição em 2006, aí então os 2 mandatos do presidente Lula, né? Então, durante aí, beneficiando-se de um crescimento econômico apresentado no seu primeiro mandato, né, o segundo mandato do governo Lula, ele vai desenvolver aí os programas sociais, políticas públicas e aumentando os investimentos aqui no Brasil, né? Isso sem romper, é claro, com o grande capital nacional, o grande capital internacional e a abertura do Brasil aí ao mercado global, a esse processo de globalização tão comum aí nesse contexto geopolítico mundial com a nova ordem mundial, né? Garante o superávit do orçamento, ou seja, né, a sobra do dinheiro no orçamento para sustentar os pagamentos das dívidas públicas que o Brasil tinha, a contração de empréstimos, por exemplo, na década de 90, e vai evitar aí as reformas estruturais, né, essas reformas que atacariam aí a concentração de renda que existia e ainda existe no Brasil, né? Então, em 2007, a gente passa por uma crise, né, econômica mundial, né, no início do século XXI. Em 2007, o governo do ex-presidente Lula lança o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, né, que vai promover aí uma retomada e o planejamento e execuções de grandes obras públicas, né? O Brasil havia sido eleito como sede das Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil vai sediar uma Copa do Mundo no ano de 2014. Então, aí o governo lança a mão desse programa, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, para combater a crise econômica e também a construção de grandes obras públicas, gerando emprego e desenvolvimento econômico no Brasil. Para atender a esses 2 grandes eventos mundiais, entre outras questões, é claro, a gente vai ter essa questão do PAC, né, promovendo um crescimento aí acelerado e sustentável, né? Então era um plano estratégico do governo dessas obras em vários estados no Brasil, ou praticamente em todos os estados. A gente viu, por exemplo, a construção dos estádios, né, no Rio de Janeiro com as Olimpíadas, a necessidade de construção de um parque olímpico, as grandes obras de rodovias, de ferrovias, de portos, a própria transposição do Rio São Francisco, são obras aí de grande porte que faziam parte desse programa de aceleração de crescimento, né, elevando aí o investimento público e o investimento privado em obras consideradas fundamentais pelo governo.
Vai ter uma importância muito grande esse programa do PAC para o segundo governo Lula, principalmente diante de uma crise financeira em 2008 e 2009, né, que vai, então, esse programa garantir aí emprego e renda aos brasileiros, né? Uma das características desses programas é que o material utilizado nessas obras, uma grande porcentagem desse material deveria ser oriundo de empresas nacionais. Então, ele gerava empregos diretos na construção de obras e gerava empregos indiretos também, em contrapartida à exigência desses materiais serem de empresas aqui do Brasil, tá? Em 2011, o PAC entra na sua segunda fase, né, com o mesmo pensamento estratégico da construção dessas grandes obras, visando aí a empregabilidade e o desenvolvimento da economia, né, e essa parceria entre estados e municípios que vai acontecer com essas obras do PAC, tá bom? Aqui a gente tem o ex-presidente Lula e a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff vai ser chamada pelo presidente Lula como a mãe do PAC, né? Ele já prepara a sua sucessão presidencial e ele posteriormente vai escolher a Dilma para disputar as eleições. Então aqui a gente tem Dilma e Lula durante a cerimônia de lançamento do PAC da habitação, né? Dilma então era ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, nessa foto, nesse registro histórico que eu trago para a gente fazer essa análise. A gente tem uma atividade aqui para vocês, né, para que a gente pense na atividade, reflita sobre essas questões desse segundo governo Lula e responda às atividades. Ela fica um tempo na tela, no retorno a gente faz a correção. Pessoal, voltamos aqui, então a gente tem um texto, né, que fala sobre esse crescimento econômico, né, sobre essas grandes obras propostas
pelo governo Lula. Então, aí a alternativa que apresenta de forma correta o significado da sigla PAC, né? O que significa PAC, né? É o Programa de Aceleração do Crescimento implantado aí durante o segundo mandato do ex-presidente Lula. Beleza? Lula, então, vai procurar no seu segundo mandato a realização de grandes obras públicas, né? De obras consideradas no seu governo de obras fundamentais com relação à mobilidade urbana, com relação à habitação, com relação à hidrelétrica, e o crescimento, essas obras vão refletir um crescimento econômico do PIB, com exceção ali do ano de 2009, em que esse PIB ele apresenta um resultado negativo, né? Então trago aqui esse gráfico para vocês. Então vejam, né, que o crescimento do PIB no Brasil desde os anos 2000, a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula, se mantendo aí em patamares um pouco mais alto. Em 2009, devido à crise mundial, né, esse PIB apresenta uma retração e daí já outros crescimentos, e a partir de 2015, uma nova crise econômica mundial, fazendo com que o PIB no Brasil fique negativo. Mas eu chamo a atenção para vocês que, né, durante a grande parte desse início do século XXI, o Brasil apresenta crescimento econômico no seu produto interno bruto, no seu PIB. Beleza? No início de 2009, então a gente viu no gráfico, a gente teve uma queda no PIB, né? Ele apresentou um dado negativo, porque se apresentava uma crise econômica mundial, né? Então trago aqui para vocês essa questão. E os políticos, os economistas divergiam muitas vezes sobre os efeitos dessa crise sobre o Brasil, né? Então a gente vai ter o corte de juros e a redução de impostos. Uma das maneiras que o governo encontrou para incentivar o comércio durante essa crise foi reduzir os impostos na época, né, como, por exemplo, o IPI dos carros, os impostos da linha branca, máquina de lavar, fogão e geladeira, para que pudesse, então, impulsionar o consumo das famílias e, consequentemente, o setor industrial aqui no Brasil. Então, para tentar conter aí os efeitos dessa crise, que foi uma crise global, né? E contrariando, portanto, as previsões, os efeitos da crise sobre os países emergentes, né? Nós temos até uma sigla para esses países que é BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que é um grupo de países na época de economias emergentes. Os efeitos dessa crise global, ela foi menor nos países emergentes do que nos países desenvolvidos, né? No Brasil, por exemplo, a atividade industrial ligada ao mercado interno, como a produção de alimentos e automóveis, ela vai se recuperar de uma forma muito rápida, em grande medida devido às ações do governo, como a redução dos impostos cobrados em cima de alguns eletrodomésticos, né, os chamados linha branca, e até mesmo os impostos do IPI de carro, né? Então os carros eles tiveram um preço menor, permitindo que as pessoas tivessem acesso aos automóveis e continuasse aí a manutenção dos empregos da indústria automobilística. Essa era a ideia macro do governo para tentar conter essa crise. Gente, trago um quiz aqui para vocês, né? A ministra-chefe da Casa Civil, durante o segundo governo do Lula, quem era essa ministra? Tem aqui as opções, aquele tempo na tela, e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, voltamos aqui com a correção do nosso quiz, né? Então, quem era a ministra-chefe da Casa Civil no segundo mandato do presidente Lula, né? A resposta aí é Dilma Rousseff, já sendo preparada para disputar as eleições em 2006, né, as próximas eleições, e ocupar, então, o lugar do presidente Lula. Ela vai ser escolhida pelo Partido dos Trabalhadores, a Dilma Rousseff, né? Durante o segundo mandato do governo Lula, vai ser implantado também o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de habitação, né, de acesso a moradias, principalmente aí para as populações mais vulneráveis e de baixa renda, que garante o crédito dessas famílias na compra das suas casas, né? Vai ser criado, então, em 2009, trago aqui o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias, né? Organizando aí as cooperativas habitacionais, associações e as demais entidades, né? Então, ele garantia esse acesso às moradias, né, ao financiamento da casa própria. O programa, quando ele foi criado em 2009, visava o acesso da casa própria pela população de baixa renda, né, a diminuição, por exemplo, nas taxas de juros e o acesso a essa população de um crédito imobiliário para a compra do seu imóvel, né. Em 2010, nas eleições de 2010, Lula então vai escolher, vai indicar para disputar as eleições em 2010, a ministra-chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, como sua sucessora, né? A Dilma, ela tinha pouca experiência eleitoral, ela não vinha de uma trajetória eleitoral como Lula ou outros nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores, e ela vai sair vitoriosa dessa eleição em 2010, né, beneficiada principalmente pelo bom desempenho da economia brasileira no período, né? E, é claro, a transferência dos votos de Lula para sua candidata e derrotando aí no segundo turno o José Serra. Trago aqui para vocês, como a gente tem feito, né, essas informações das eleições. Então, Dilma Rousseff, José Serra, outros candidatos que também disputaram a eleição. No primeiro turno, a Dilma com cerca de 46% dos votos. No segundo turno, cerca de 56% dos votos, derrotando aí o candidato José Serra, do então partido do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, a gente sempre vai ter durante o governo Fernando Henrique Cardoso e do governo do PT, essa polaridade entre o Partido dos Trabalhadores e o partido do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB. Nas eleições de 2010, trago essa foto aqui, a Dilma assumindo o seu mandato em 2011, né? Sendo então a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff. Foco no Enem, foco no vestibular, trago aqui uma atividade para a gente pensar juntos, né? Em setembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff discursou na entidade que pela primeira vez em sua história assistiu à abertura realizada por uma mulher. O evento nós temos as alternativas aqui, tempo na tela e a gente volta com a correção.
Pessoal, voltamos aqui, então, qual foi, né, o evento que a Dilma discursou em setembro de 2011, né, pela primeira vez na história do evento A Mulher, fazendo um discurso de abertura, né? Foi na Assembleia Geral da ONU, né? Ela tem por tradição que o Brasil seja o país que faça o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então, os presidentes do Brasil, durante a abertura, são responsáveis por esse discurso e pela primeira vez na história do Brasil nós vamos ter uma mulher ocupando a presidência da República e também pela primeira vez uma mulher no discurso aí da Assembleia Geral da ONU. Beleza? Gente, o que nós vimos, né, na aula de hoje? Então, segundo o governo do presidente Lula, o Programa de Aceleração de Crescimento, né, que a gente chamou de PAC, essas construções de obras públicas, garantindo aí o investimento público e privado e a manutenção dos empregos e renda no Brasil como uma forma de conter a crise mundial que o início do século XX vai trazer para a gente, a instituição do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, garantindo o acesso da população, principalmente de baixa renda, a crédito imobiliário para aquisição da casa própria, a crise de 2009 e a queda no PIB no Brasil, recuperada em 2010 e nos anos seguintes, né? E em 2010, a eleição, então, da Dilma Rousseff, a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, indicada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Indicada pelo Lula, vencendo as eleições em 2010. As nossas referências aqui e na próxima aula, dando continuidade a esse processo de democratização no Brasil, pós-1985, o segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula, agradeço a presença de vocês, fiquem bem, se cuidem, um abraço e até logo.